Olá, amigos! No vídeo de hoje, nós falaremos sobre um importante versículo do Evangelho de Mateus. No capítulo 24, versículo 23, nós encontramos Jesus dizendo: guias cegos, vós coais mosquitos e engolis camelos. O que nós podemos compreender desse versículo olhando sob a ótica da tradição, da lei do povo judeu, do povo de Israel? Guias cegos, nós compreendemos que todo aquele que, possuindo uma deficiência visual, possuindo, como nos diz o Evangelho, a cegueira, necessita ele de guias ou de um guia para que num terreno acidentado, num terreno onde ele não assim o conheça, ele se utilize daquele guia que, possuindo uma boa visão, possui a plena condição de guiá-lo em segurança ao seu destino, ao seu objetivo final. Os fariseus, interpretadores das leis judaicas, eles eram referidos como esses guias, aqueles que guiavam o povo, interpretando e julgando as leis judaicas, para então conduzir seguramente e objetivamente a moralidade, a espiritualização todo o povo de Israel. Mas quando Jesus diz guias cegos, ele diz que o povo que ainda na condição da ignorância espiritual, sem a condição de interpretar a lei judaica, sem essa condição de entendimento mais profundo da espiritualização, era conduzido por outros que igualmente eram cegos. Mas esses que eram guiados, o povo, por serem eles cegos, confiavam plenamente em outros que também se perdiam na moralidade e não encontravam um caminho para guiar o povo com segurança à elevação espiritual. Outra questão interessante está correlacionada à lei de Kasherut. O povo judeu se alimenta da comida kasher. A comida kasher é a comida que foi preparada sobre os rigores e a supervisão da lei judaica, sob a tradição da lei judaica. No livro de Levíticos, nós encontramos referências a Toalim. Toalim, a proibição de se alimentar de insetos. Ou seja, pela lei judaica, é proibido comer na comida, ou acidentalmente, ou intencionalmente, qualquer tipo de inseto, com uma única exceção: o gafanhoto. Como nós vemos o exemplo de João Batista, que se alimentava no deserto de mel e gafanhotos, e era um homem observante à lei judaica, às leis de Deus, João Batista não transgredia a lei de Toalim, mas ele comia o único inseto que é permitido. O mosquito, portanto, quando se diz que ele era coado, significa que existia o maior dos rigores para com os fariseus, para com a menor das proibições. Os fariseus se preocupavam excessivamente com os pequenos detalhes. Um pequeno mosquito era coado. Mas quando Jesus diz que eles engoliam camelos, a diferença de tamanho de um mosquito para um camelo, Jesus estava dizendo que o camelo, pela lei de Kashrut, também ele está proibido de servir como alimento ao povo de Israel. Jesus dizia: vocês olham os pequenos detalhes,
mas engolem um camelo, um animal gigante que todos conseguem enxergar. Vocês olham os pequenos detalhes, mas se esquecem da grande essência do povo de Israel. Vocês se habituaram à hipocrisia, aos falsos moralismos, aos julgamentos absurdos e assim engolem os camelos. É interessante que o camelo, ele é um animal que possui o seu casco parcialmente fendido. E quando nos traz o livro de Levíticos, as proibições sobre a alimentação e permissões sobre a alimentação de mamíferos, o livro de Levíticos nos diz que os animais ruminantes devem obter o casco fendido. O camelo, ele simboliza a falsidade, pois ele tem o casco parcialmente fendido. E o nível de imparcialidade, o nível de falsidade mais contundente é o do porco. Porque o porco é o único animal da natureza que não é ruminante e possui o seu casco inteiramente fendido. Então nós encontramos Jesus trazendo essa reflexão sobre quão comprometidos estamos com a essência das leis de Deus, quando tantas vezes nos preocupamos com os pequenos detalhes, dando um peso tão grande que nos tornamos hipócritas. Agora isso dentro do aramaico se torna mais interessante, porque gamala e gamla são mosquito e camelo. Então Jesus fala assim, dentro de um trocadilho que sonoramente ele tem uma expressão, talvez um tanto quanto irônica. E no vídeo de hoje, nós aprendemos e somos relembrados pelo Cristo sobre o comprometimento da essência verdadeira para com as leis divinas.